Aqui com a gente hoje o nosso comentarista no Rio de Janeiro, Fernando Mollica. Bom dia, Mollica. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Tem sol ainda aí, né, Mollica? A gente Tem sol, mas aproveite que parece que é o último dia de sol. Vai chegar uma frente fria aí pelo Rio de Janeiro. Pelo menos pancadas de chuva teremos. O cenário não será esse daqui para frente, aí atrás de você. Vamos ao primeiro tema. O número de desempregados no Brasil diminuiu para 12,1% no trimestre encerrado em outubro. Mas a renda das pessoas também está menor. É o salário médio mais baixo desde 2012. Os dados são do IBGE. E olha só, a falta de trabalho ainda atinge quase 13 milhões de brasileiros. Para manter expectativas positivas para 2022, segundo os economistas, precisamos de dois fatores: o PIB crescer e a inflação diminuir. Fernando Mollica, eu já te pergunto, é pessimismo demais olhar com esses números com cautela ou a gente já pode olhar para esses números de forma positiva? Olha, é aquela velha imagem já até desgastada, né, do copo meio cheio, do copo meio vazio. Bem, há uma recuperação no emprego, que bom, né? Que bom que é essa recuperação. Mas é uma recuperação tímida, ainda temos muitas pessoas desempregadas. Esse índice de desemprego de agora é um índice aí que remete a 2017, um índice tão ruim que a gente desconta aí o período da pandemia, claro que aí aumentou muito, mas em 2017 que a gente tinha um índice aí parecido, de 12,6%. Então é muita gente desempregada. E essa palavra emprego dá a ideia, o índice de desemprego dá a ideia de pessoas formalmente empregadas. Na verdade é mais de pessoas trabalhando, que estão de alguma maneira ocupadas. Então, dentro dessa recuperação, muita gente que voltou a trabalhar, mas está trabalhando de maneira informal, né? Sem carteira assinada, sem um vínculo empregatício. Ali o guardador de carro da esquina, o camelô, tudo isso conta como pessoas empregadas. E tem esse ponto que você frisou agora, que a renda média caiu muito. Então, tem o copo cheio, copo mais cheio, ou seja, a quantidade de pessoas trabalhando aumentou, mas aumentou principalmente de maneira informal. O emprego formal no trimestre aumentou 6,8% em relação ao ano passado, mas o emprego informal aumentou 10,1%. Então, o aumento daquele emprego ali do bico, do biscate, ou mesmo do emprego, pode ser até contínuo, né? O caso de diaristas, faxineiras, que toda semana, né, ela vai na mesma casa, tal, mas é informal, não tem as garantias trabalhistas. E a renda média diminuiu. E aí, como você frisou, não tem jeito. Isso só vai melhorar com a volta do investimento, a volta do emprego, a volta à economia retomar, e isso, aí volta o meu samba, quase o samba de uma nota só, depende da vacinação, depende da gente ter segurança. Segurança para ir às ruas, uma maior segurança, e também uma segurança em relação à política institucional do governo. Ou seja, empresários têm que ter segurança para fazer seus investimentos, perspectivas de lucrar, perspectivas de alguma estabilidade. Luciano. Agora, Mollica, esses números de emprego são sempre muito complexos, né? A gente fala, por exemplo, diminuiu o índice de desempregados, mas aí fala dos desalentados, as pessoas que pararam de procurar emprego. A gente diminuiu o número de desempregados, mas também a renda é a menor desde 2012. Tem muita gente que é demitida e volta a ser recontratada com um salário menor, então é considerado. Aumentou o número de empreendedores, mas tem muita gente que é aquele MEI, né? Que é a faxineira, que é MEI, o empreendedor para a subsistência, para a sobrevivência. Então, são sempre números muito complexos que a gente, não é uma questão de pessimismo, mas a gente tem que olhar com lupa, né, Mollica? Pois é o caso do motorista de aplicativos, né? Ele está empregado, ele está trabalhando, mas aí vem essa alta de combustíveis, todo mundo aí que pega eventualmente um carro desses por aplicativo deve ter sentido que está mais difícil pegar um carro. Porque normalmente esses carros não são convertidos para gás, aqui no Rio de Janeiro praticamente todos os táxis são convertidos para gás, mas o carro particular
que faz para esse aplicativo, de um modo geral, não é. Então, o combustível ficou tão caro que aí o sujeito, né, passa a não valer a pena continuar como motorista de aplicativo. E esse cara é considerado empregado, ele tem um trabalho, ele tem uma função, ele exerce algo que lhe gera alguma remuneração. Mas, como se frisou, tem o desalentado, tem aquele cara que já desistiu. Que já desistiu de procurar emprego, desistiu de procurar trabalho. E ele não entra nessa estatística de desempregado. Então, assim, o número de pessoas sem trabalho ainda é muito maior do que esse aí que apontam as estatísticas. Bom, vamos ao próximo tema, Molica. A Petrobras vai recorrer de decisões da Justiça de 4 estados: Rio de Janeiro, Sergipe, Alagoas e Ceará. A gente está falando bastante sobre esse tema hoje. Nesses lugares, o Judiciário derrubou o aumento de 50% no preço do gás. No Rio, uma liminar foi concedida a pedido da Assembleia Legislativa do Estado, com a alegação de que o aumento de 50% no valor do produto feria as normas de defesa do consumidor. É importante explicar que o gás subiu muito lá fora, por causa da retomada da economia, da transição verde, já que é menos poluente que o petróleo. E a Petrobras, por sua vez, tentou aumentar o valor aqui no Brasil de uma forma que a Justiça considerou abusiva, digamos dessa maneira. Ô Molica, como você analisa essa determinação da Justiça desses 4 locais, hein? Pois é, Luciana, aí a discussão de fundo dessa história toda tem a ver com aquela conversa que sempre ocorre aqui entre nós, inclusive, né, como no jornalismo, quando há um aumento no preço dos combustíveis, né, da gasolina, do diesel, do álcool. Qual é o papel da Petrobras nessa história toda? A Petrobras ela é uma empresa que é uma sociedade anônima, ela tem ações na Bolsa de Valores, o governo tem a maioria das ações com direito ao voto, mas não é o único dono da empresa. Então, ela também tem que gerar lucro para os acionistas. Você tem aí milhares, talvez milhões de pessoas que têm ações da Petrobras, que querem receber dividendos, é um direito delas, é da regra do jogo. Mas aí se diz, mas qual é a Petrobras, por pertencer majoritariamente ao governo, não deveria exercer um papel regulatório nisso, não deveria ter uma espécie de colchão para amenizar essas flutuações de preço no mercado internacional? É uma discussão. A gente tem exemplos meio trágicos, o exemplo da PDVSA lá na Venezuela. A Venezuela, que é um dos maiores, se não o maior país produtor de petróleo, ou foi, por conta da quebra da PDVSA, houve ali uma lógica de subsídio, de fornecer gasolina praticamente de graça ou de graça, que acabou quebrando a empresa e acabou quebrando o país junto, porque o país lá é muito dependente, praticamente só depende do petróleo. Então, é uma discussão muito delicada que tem que ser feita. Agora, é claro, um aumento de 50% é absurdo, mas, enfim, é a regra do jogo. Como amenizar isso? Aí a Petrobras, eu vi a nota que a Petrobras soltou, ela reclama, ela diz que havia uma negociação com empresas, que esses contratos, não é um contrato como o nosso, que a gente pega o carro, vai ali e bota gasolina. Essas distribuidoras têm contratos de longo prazo com a Petrobras. O que a Petrobras alega que tentou negociar ao longo do tempo. Algumas empresas de alguns estados negociaram, outras se recusaram a negociar e aproveitaram aí o plantão judicial. Nesse período aí de fim de ano e tal, o judiciário está em recesso, mas fica um plantão. Então, muitas vezes é um juiz que não é nem dessa área econômica, que não está muito envolvido na área econômica, é um juiz de vara de família ou de área criminal que vai parar no plantão judiciário e acaba concedendo liminares. É injusto? Não, porque aí é muito difícil. 50% de aumento é muito grave. Agora, existe um mercado, a Petrobras está gastando mais dinheiro para comprar esse gás. E aí, como é que fica? Seria uma discussão que seria bom a gente não ficar na justiça. A gente fala muito em judicialização da política, do excesso de recursos políticos, da briga política ao judiciário, mas a questão econômica é muito séria. E aí, como é que fica? O que está valendo? Tem liminar. Liminar é uma decisão provisória, pode ser cassada a qualquer momento. Como é que fica essa briga? Tudo indica aí que houve uma falta de negociação, uma falta de clareza por parte da Petrobras e também por parte das distribuidoras. E o consumidor, no final, que acaba aí nessa insegurança, sabendo que vai ter que tomar um banho mais frio ou vai ter que tomar um banho mais quente, fora as indústrias que dependem desse gás.
E também me parece que a gente está falando do gás de abastecimento de aqueles botijões de carro, né? O GNV também. E os motoristas de aplicativo, a gente estava falando deles ainda agora, eles estão extremamente apreensivos com esse aumento. Ultimamente eu peguei motoristas de aplicativo que diziam, olha, depois da gasolina, com esse aumento a gente não consegue trabalhar. Então, é um problema que também diz respeito ao Estado brasileiro, né? Tem que fazer algo porque tem a precarização do trabalho. Pois é, e essa discussão, falta uma presença do Estado. O Estado entra nessa discussão, o Estado que eu falo aí é o Brasil, né? O Estado brasileiro. De vez em quando o presidente Jair Bolsonaro dá uma declaração, ele fica irritado com a Petrobras, fica irritado, aí ele dá uma declaração, isso tem que acabar, não vai ser assim, vou mudar. Mudou o presidente da Petrobras, estou apontando para lá porque o prédio da Petrobras fica aqui do lado. Tem que mudar essa história. Aí as ações da Petrobras caem, dá aquela confusão, aí se rearruma tudo. Mas tem que ter uma solução de Estado. O Estado brasileiro, que é o proprietário da maior parte das ações da Petrobras com direito a voto, tem que ter uma política para isso. Porque se você deixar só na lógica da empresa, a empresa tem que gerar lucro. Ela tem que gerar abastecimento, não pode deixar faltar produto, não pode deixar faltar gás, não pode deixar faltar gasolina, álcool, enfim, mas ela tem que gerar lucro para os seus acionistas. Então, agora, se o acionista principal não faz nada, deixa só pela lógica de mercado. O que o governo diz sobre isso? Agora, seria interessante o governo dizer isso de uma maneira organizada, de uma maneira pensada. Vai criar um fundo? A Petrobras, nessa nota, diz que há um fundo de compensações para as empresas distribuidoras de gás, até para evitar essas oscilações de preço. Para nós, consumidores, não há. Aumentou o preço, aí logo depois aparece na bomba de combustível. Como é que é essa discussão? O que o governo pode fazer sobre isso? Aí sim, tem que ter política de governo. Senão não adianta nada você ter uma empresa estatal que ela funcione apenas como uma empresa privada. Aí não faz o menor sentido. Luciano. Vamos ao nosso próximo assunto, a mensagem que o ministro da Economia, Paulo Guedes, mandou para o presidente Jair Bolsonaro, falando sobre os reajustes dos servidores. A apuração é do nosso analista Gustavo Uribe. A mensagem, que também foi repassada a auxiliares e integrantes da equipe econômica, Guedes diz o seguinte, salienta que a concessão dos aumentos salariais neste momento pode criar pequenos vazamentos na economia brasileira até explodi-la. A projeção do ministro é que a inflação para o ano que vem caia e que o Brasil retome o crescimento e que ceder à pressão dos servidores resultaria em inflação. Qual é a sua opinião, Molica, sobre essa mensagem aí do ministro Paulo Guedes? Olha só, o Paulo Guedes, tradicionalmente, né, como economista, como, enfim, alguém que atua na área, principalmente atuava no mercado privado, ali na especulação no mercado, ele sempre foi muito crítico à economia brasileira, ele sempre foi muito crítico aos rumos da economia brasileira, foi muito crítico, por exemplo, ao Plano Real. Mas parece que ele, como ministro, continua sendo um grande crítico da economia brasileira. A impressão que dá é que ele chega de noite em casa, se olha no espelho e começa a criticá-lo. Paulo Guedes, você fez tudo errado, não é por aí, você está cedendo às pressões políticas, está cedendo a pressões do presidente. Eu acho que ele fica se reclamando de si mesmo. Porque quando ele fala, se der o aumento, se voltar a doença, no caso a pandemia, quebramos. Quebramos, mas é a primeira pessoa do plural. Ele sim